podcast e esse especial do Setembro Amarelo. Hoje recebemos duas convidadas super especial, a Ariane Mello, que já tem 11 anos de carreira na psicologia, e nossa estudante de psicologia, Cecília Silva. Eu quero que vocês falem um pouco sobre vocês, suas carreiras, o que é que vocês estão achando da área. A Ariane já tem 11 anos de carreira. Como é que você, Cecília, nesse meio de estudos, o que é que você acha? Como é que você se sente sendo uma estudante? Então, a Ariane pode começar. Bom, primeiramente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast na AVCA. E falar desse tema é super importante, né? Sou suspeita exatamente porque eu amo psicologia. Na verdade, faz mais de 11 anos de formada, mas eu trabalho há mais de 20 anos na área de recursos humanos. E aí é isso, é cuidado, gostar de lidar com as pessoas, então Sim. Isso é muito importante. Então, enquanto carreira, né, me apresentando, eu sou psicóloga, né, como eu mencionei, há mais de 11 anos, porém também psicanalista, pós-graduada em gestão de pessoas e em neuropsicologia também, e agora cursando outras pós-graduações, porque o psicólogo não para de estudar, né? Então é uma forma da gente estar constantemente se aperfeiçoando para cuidar cada dia melhor das pessoas com quem a gente tem contato. Então, para mim, é muito importante estar aqui para falar desse tema, né? Que é muito relevante, muito necessário para as nossas vidas. Então, eu não tenho uma carreira tão vasta quanto a área, ainda estou no comecinho. Então, muito obrigada pelo convite, né? Falar sobre esse tema. Então, começar a correlacionar um pouquinho do que eu aprendo lá na faculdade, aqui no nosso dia a dia, nesse meio do trabalho e o Setembro Amarelo, né? Então, é muito bacana. Para chegar na psicologia, eu demorei um pouquinho, passei por diversas outras profissões, mas durante algumas sessões de terapia, eu conversei com meu psicólogo, né? E a gente teve um processo ali de orientação profissional e eu acabei me encontrando muito na psicologia, né? Atualmente eu trabalho junto com a Ariane no setor de RH, então tem essa conexão de cuidar de pessoas aqui dentro, né, da empresa, junto com cuidar de pessoas da psicologia, então é muito bacana a gente trazer esse tema à tona aqui. Perfeito. Céci, você está no 4º semestre, né, de psicologia, e a Ari já tem 11 anos de carreira. Na psicologia, sim. Na psicologia. No RH é mais. Aí denuncia a idade, né? Aí a gente não precisa estar falando, né? Céci falou que ela já teve várias profissões, novas desse jeito. Mas, enfim, eu queria que vocês falassem para o pessoal de casa que tem interesse na profissão, né? Quais são as áreas que a gente pode trabalhar a psicologia? Que tem muitas pessoas que hoje estão interessadas, né? Psicologia se tornou aí um dos cursos mais desejados dentre os jovens e tudo mais. Então, eu quero que aí vocês falem do RH e eu quero que vocês falem mais profissões, né? Mais áreas, mais carreiras que podem a psicologia estar dentro. E o legal é que a psicologia, ela sempre vai ser relevante. Enquanto existir a humanidade, a psicologia está aí. Porque a gente está exatamente para estudar, se aprofundar, de que forma a gente consegue lidar melhor, né? Com o ser humano e com todas as coisas que a gente vivencia. Então, dentro da psicologia, eu costumo falar que é tipo um guarda-chuva. Então, abaixo dela vai ter várias digamos assim, áreas. E aí, dentro de cada área ainda tem, né, um leque de opções. Mas, assim, das mais tradicionais, a clínica, geralmente as pessoas pensam, vou fazer psicologia para atender na clínica, que é a mais tradicional. Além dela, tem também a educacional, tem a organizacional, que aí é para trabalhar dentro das empresas, né, no RH, por exemplo. Tem também a hospitalar, que aí é muito mais voltada para a área da saúde como um todo. A neuropsicologia que eu fiz pós, também tem esse link, né, entre o funcionamento cerebral, a área da saúde e o funcionamento cognitivo, subjetivo, né, dos sentimentos, das emoções. Tem também a área jurídica, que é a que eu estou concluindo a pós-graduação, que aí é para atuar em causas, né, de justiça, guarda, violências e etc. Tem também a área social, que aí é bem bacana, porque atua ali diretamente com comunidades, enfim. Acho que eu falei ali as clássicas, né? Mas tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Cecília. Tem muito mais coisa pra falar. Muito mais. Mas a gente tenta resumir, basicamente é isso. Então, ainda mais agora, né, que eu tô no comecinho da faculdade, a gente tem acesso, né, às diversas abordagens, às diversas, né, opções ali, pra no final a gente decidir o que a gente quer, mas ao longo da vida a gente vai mudando também, né, os gostos, de diversas áreas, né? Então, e vai surgindo mais áreas também, não é? E o psicólogo, é importante dizer que não vai parar na graduação, pelo contrário, é só o começo. Parece que a gente fica 5 anos, mas aprende o básico.
Sim. Depois disso, você tem que continuar estudando. Por isso que as pós-graduações, cursos de extensão, enfim, de especialização é necessário. Porque você tem que ficar se atualizando e, além disso, cada vez que você encontra uma sub-área, você vai se aprofundar para ter qualidade, né, de tudo que a gente faz. Então, por isso que, assim, quem quiser fazer psicologia, não ache que vai parar de estudar. Pelo contrário, é estudar pro resto da vida. Perfeito. Então, fica aí o recado pro pessoal de casa, né, que gosta dessa área, que tem interesse. E aí, já sabe que tem muitas áreas, né? Sim. Perfeito, gente. Bom, o nosso quadro se chama Cuidar é Construir, um bate-papo pela vida. E então, a gente agora vai falar do Setembro Amarelo mesmo. Antes de começar, né, eu queria que você desse uma contextualizada, Ari, no que foi o Setembro Amarelo, por que chama Setembro Amarelo, essa contextualização, e aí vocês podem se dividir para falar um pouco sobre a história, viu? Na verdade, assim, o Setembro Amarelo, na verdade, o amarelo, né, da onde que veio, começou com uma história, né, de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em 1994, com um adolescente chamado Mike M. Ele era um adolescente comum, né, teoricamente, quando, né, você olha os adolescentes, o comportamento, as atividades, escola, família, até então, né, normal de qualquer adolescente. Sim. Mas ele ganhou do pai um carro, e ele gostava de estar mexendo sempre com esse carro, que era um Mustang antigo, ano 62, então bem mais antigo que ele. E quem gosta de carro antigo gosta, né, de mexer, ficar ali e tal. E ele era da cor amarela, o carro. E aí, enfim, né, um adolescente que tinha ali seus amigos, só que até então ninguém tinha percebido que ele tinha algum problema. Ele não comentava, não conversava, com os pais estava tudo certo, para ele estava tudo bem, até que de fato ele tinha ali sim seus problemas, não chegou a conversar com ninguém, não pediu ajuda e pôs fim, né, ao problema, que é o que eu sempre falo. Quem comete suicídio não é aquele mito, né, de teve coragem demais ou foi covarde demais. Pelo contrário, ele estava com um sofrimento tão grande que ele pôs fim ao sofrimento, que por consequência acabou com a própria vida. E encontraram ele, o corpo dele, dentro do Mustang amarelo. Aí isso na época, claro, né, comoveu toda a comunidade, a família. Com muito sofrimento, eles começaram a fazer campanhas de conscientização para que os outros pais também começassem a prestar um pouco mais de atenção, a comunidade, os amigos, e eles distribuíam fitas amarelas. E aí começou então esse movimento, e a cor amarela simbolizava essa luta de conscientização e prevenção ao suicídio. De lá para cá, outros países começaram a também levantar essa necessidade, né, de conscientização, e aqui no Brasil, em 2015, o Conselho de Medicina, a Associação de Psiquiatria, o Conselho Federal de Psicologia, em união, determinaram que o mês de setembro no calendário anual, né, que aí cada mês tem ali os temas que a gente escolhe para comentar, no mês de setembro falaríamos sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio. E aí, a gente for ver, 10 anos se passaram, a gente ouve bastante, né, nas redes sociais, enfim, na mídia, essa necessidade da conscientização. Então, por isso a cor amarela e por isso o mês de setembro. Mas é o que eu sempre falo, o setembro, aliás, o calendário, né, anual em si é só para que a gente chame atenção. Mas a gente tem que falar de saúde mental o ano todo, o tempo todo, todos os dias, de todas as cores, de todas as idades, porque a saúde mental é muito importante e muito acontece, né, como aconteceu com o Mike. Não fala, as pessoas não falam, não buscam, não pedem ajuda. Então, o nosso intuito ao falar de Setembro Amarelo é trazer luz exatamente para os meios de comunicação que são necessários, os meios que existem para que, se houver uma necessidade de se falar, as pessoas busquem, né, esse tipo de ajuda, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Você falou que aqui em 2015 que começou esse movimento, né? E depois da pandemia a gente viu que muitos casos vieram à tona. Sim. E aí, o que acontece esse meio tempo e como é que a gente pode lidar com essa pandemia depois, né? O que aconteceu? Por que veio ser tão alarmante essas causas da ansiedade, da depressão, do suicídio? Você poderia falar um pouco, Ari, fica à vontade. Então, acabou que na pandemia foi algo que ninguém estava esperando, né? E aí acabou que mudou totalmente a rotina de praticamente todo mundo, né? Todo mundo em casa, sem um tipo de comunicação mesmo físico com outras pessoas, que isso é muito importante, né? Tá próximo de outras pessoas, tá ali realmente conversando mesmo, né? Interagindo. Então, muitas pessoas ficaram isoladas em casa,
tiveram muitos casos de doenças e fatalidades relacionadas tanto à Covid quanto, né, a outras complicações entre pessoas da família, entre entes queridos, amigos, né? Então acabou que foi uma sobrecarga muito grande ali. Então as pessoas tiveram que adaptar a sua rotina, que muitas vezes estava ligada ali a vir para o escritório, a trabalhar de home office em casa e com todo o contexto de casa também. Então isso acabou dando luz para esses acontecimentos que pesaram muito mais. Fora que as pessoas começaram também a ter um tempinho para olhar para si, para refletir mais sobre as coisas, né? Como acho que toda essa delicadeza da vida foi posta em prova, né? Durante esse período da pandemia, acabou que as pessoas começaram a refletir mais e a pensar mais nesses sobre temas também, vida, né? E isso vira à luz. E a necessidade da socialização, né? A gente sentiu muito. Às vezes a gente não dá o devido valor ao fato de vivermos em comunidade, o quanto isso é importante, o quanto para a saúde mental é importante termos ali amigos, contato social, trabalho e tudo mais. E durante a pandemia isso foi muito privado, além de todo o sofrimento, né, que foi causado, enfim. Então teve sim teve um aumento significativo de todas as questões, desde depressão, ansiedade até de fato casos de suicídio. E depois disso, de fato, se referenciou muito a importância de olharmos para isso com um pouco mais de cuidado, mental, né? De falarmos sobre saúde como um todo, né? E principalmente da saúde mental. Então foi um marco, sim, para todo o planeta, né? Foi global e por isso que é importante a gente tratar isso com o devido valor, devido importância. Ari, você relatou que essa questão do Setembro Amarelo, da ansiedade, da depressão e enfim, não tem idade. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso. Tem idade, não tem idade? Tem uma faixa etária que pesa mais? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre... Na verdade, todas as idades têm suas necessidades, né? De todas as formas, inclusive psicológicas. Por exemplo, desde a infância, às vezes a gente acha, não, mas é só uma criança, não pensa nisso. Mas temos, sim, altos índices de suicídio, inclusive na infância, infelizmente. Porque na infância, as crianças ainda estão em formação. O cérebro dela, na verdade, o nosso cérebro só fica pronto, de fato, a partir dos 21, 22 anos. Sim. Até então, a gente ainda está formando, claro que tem a parte mais posterior, ela é um pouco mais rudimentar, mas está formando. A nossa parte mais racional, de julgamentos, etc., que é aqui na frente, o córtex pré-frontal, nas crianças é praticamente assim, bem simples. Então, para elas tudo é muito intenso, aí vem aquelas birras, né, que os adultos olham e falam, nossa, mas por que o Terrible Two, que é quando faz os 2 anos, tem aquelas crises e aí vai crescendo e tem, né, graduais questões psicológicas. Então, desde a infância a gente tem que olhar com carinho e atenção. Na adolescência também, são mudanças, né, radicais, desde fisiológicas, hormonais, até as questões sociais, de cobrança da sociedade, cobrança profissional, de autocobrança também. Então, por isso que também na adolescência é um momento delicado e que os pais precisam estar atentos, os professores e até os amigos, né? A gente tem que... Eu falo que o convívio social também envolve uma corresponsabilização. De todos, nós né? Nos cuidamos, não vamos soltar a mão de ninguém, sabe assim? E na vida adulta, da mesma forma, todas as cobranças, as responsabilidades, as questões, né? E a gente também se cobra muito no âmbito profissional, no âmbito da família, dos relacionamentos. E na vida do idoso também da mesma forma. Com tem certeza, todas né? as questões, as cobranças. Poxa, o que eu fiz, o que eu não fiz, os arrependimentos. Ou seja, todas as fases da vida têm suas questões. E por isso que é tão importante nós olharmos para o outro com muito carinho e cuidado, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Sim. Por isso que a gente tem que ter empatia e gentileza, né, para com o outro. Então não tem uma idade ali que a gente fala, ó, vai ter muito mais problema ou não. Tem alguns, sim, índices e aí estatísticas de que às vezes homem consegue se suicidar mais, mulheres tentam mais, mas isso também é muito relativo, depende do contexto social, do país. Então não gosto nem de trazer muitos números para não sairmos daqui com essa informação de que é só esse grupo ou aquele. Mas o cuidado é necessário em todas as fases. A gente tem que olhar com carinho para cada uma delas. Perfeito.
Ceci faz parte daqui da VCA, mas ela faz parte do RH na parte de integração, né? Isso. E aí eu queria que você falasse mais sobre esse cuidado que você tem com as outras pessoas quando chegam aqui, né, na VCA. O primeiro contato é você quem faz. Isso. E aí, como é que funciona isso aqui na VCA? Então, é muito bacana, né, porque todo mundo chega e é muito bem acolhido. Não falo não só porque sou eu que faço isso, mas todos os setores acolhem muito bem todos os novatos aqui. Seja novatos de obra, seja novatos aqui do escritório mesmo. Então, a gente tem todo o cuidado de... É um ambiente novo, né? Apesar daquela pessoa ali pode ter 20, 30, 40 anos de experiência, mas vai chegar aqui a um universo inteiro de muitas possibilidades, né? De muitas novidades mesmo. A VCA é uma empresa, assim, que é fora da curva, é muito diferencial de outras empresas. Então, a gente sempre tem um cuidado, assim, de acolher, de trazer essa pessoa para esse universo que a gente tem aqui, para essas dinâmicas que a gente tem. Então, a gente sempre traz os nossos parceiros, né? As parcerias que a gente tem para esse momento de integração, passa as informações e sempre fica disposto, né? Para caso a pessoa tenha alguma dúvida, alguma questão, assim. Então, é muito bacana. Que legal. A gente vai falar mais um pouco da VCA, a gente tem muita coisa para falar sobre essa empresa, né? Que só cresce. Mas falando aqui dentro da empresa, quais são os benefícios que a VCA proporciona para ter um ambiente melhor? Eu queria que vocês falassem mais sobre isso. Pronto. Eu sempre comento sobre os benefícios que a gente tem nesse processo de integração, né? Então, aqui, uma coisa que a gente comenta em relação à saúde mental, sempre tá ligado muito a psicólogos, né? Um tratamento, assim, de conversar. Do cuidado, né? Do cuidado. Mas tem muitas outras coisas também que a gente pode fazer, que também faz parte desse cuidado de saúde mental. Então, um dos benefícios que a VCA tem aqui é o Total Pass, né? Que tá ligado ali a atividades físicas, né? A esportes, que a pessoa que adere ali o plano tem uma imensa possibilidade de praticar esportes, né? E movimentar o corpo mesmo, sair daquele sedentarismo que não está ligado somente à saúde física, mas também à saúde mental, assim, né? Se movimentar, interagir com outras pessoas, que a gente comentou bastante aqui, né? Então, nós temos todas essas possibilidades que é muito, muito bacana para poder utilizar, interagir, assim. E o legal é que a VCA, ela também, com essa preocupação do cuidado, né? Recentemente fechamos a parceria com a Acurai, que é uma clínica que é bem conhecida na cidade de Vitória da Conquista, e estamos em busca também de fechar parcerias em outras cidades, né? Para as outras cidades que a VCA tem feito obras também, exatamente para que proporcione a possibilidade de acompanhamento psicoterápico de um valor mais acessível. Além disso também, por exemplo, esse mês, né, de setembro, eu estou fazendo palestra em todas as obras, todos os dias de manhã no DDS, e vai dar o quê? Umas 12 obras no total aqui de Vitória da Conquista. Nas outras cidades também foram colegas psicólogos fazer palestra, ou seja, tem essa preocupação com esse cuidado. O fato de estarmos aqui falando sobre esse assunto, né, proporcionado pela VCA também é uma vantagem. Nós temos também os doguinhos, né, House e Dona, que são os nossos chefinhos, que só o fato deles estarem aqui, às vezes eu mesma, né, tô ali na correria, preocupada, pensando alguma coisa, quando eu olho eles estão ali brincando, parece que até derrete, né, ai, que fofinho, não sei o quê, é um conforto, né, emocional também. E nós, claro, precisamos cuidar uns dos outros, temos feito aí capacitação da liderança também, como também fazer essa gestão de uma forma humanizada, ou seja, as preocupações, né, permeiam o tempo todo com o cuidado com o outro, o cuidado com a saúde mental e o cuidado da saúde como um todo. Além disso, né, a gente falou muito dos colaboradores, mas também dos nossos clientes. Então, a gente tem toda uma questão de experiência VCA que nenhuma outra empresa, assim, do ramo proporciona, né? Então, não tem só aquela situação, igual eu sempre comento nas integrações, de entrega, construiu ali o condomínio, entregou as chaves, acabou aí. Não. Então, é uma experiência vitalícia ali para aquela pessoa, para aquela família que está alcançando esse sonho. Então, diversos eventos que acontecem aqui na cidade, né? Essa parte de entretenimento, a VCA tá sempre chamando, assim, as pessoas. A gente leva o nosso universo para fora, Então, falando nisso, a gente teve a entrega dos Booby Goods também, né? Para as crianças, né? Então, a gente comentando muito sobre crianças, saúde mental, muitas crianças estão muito conectadas a telas no momento, né? Isso tá sendo muito nocivo, né? Porque são crianças
muito novas que estão tendo acesso a um conteúdo muito vasto que, como a Ari falou, o córtex pré-frontal dela não está preparado para aquilo, né, para receber todas aquelas informações. Então, ter um Puppy Goods ali, aquele momento de prática manual mesmo, de pintura, de interação com o irmão, ou enfim... Convida toda a família a participar. Que vai participar. E os adultos gostam de pintar também. Então, assim, é muito bacana ter essas interações também, essa experiência, realmente essa interação mesmo. Então, é muito, muito, muito bacana. Aqui na VCA a gente também tem a nossa Fundação Gedel Couto, né? Sim. Que é uma fundação linda. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre. Sim, a fundação, ela realiza esse trabalho social também, né? Com a representação da VCA. Então, tem toda essa interação com comunidades que são mais carentes, com crianças, com adultos, enfim. Então, leva também toda, né, essa experiência, exatamente, não só para clientes, não só para colaboradores, mas também para a população geral. Não só aqui em Conquista, mas também na expansão, em diversas outras cidades. Então, é muito bacana. Na semana da feira, né, da FIB, nós tivemos a experiência de levar os filhos dos colaboradores das obras no cinema. Então, nós, né, disponibilizamos o transporte para pegar eles lá próximo, né, das obras e trazer para o cinema. E muitas crianças nunca nem tinham participado, visto, né, filme no cinema, naquela tela e assim, aqueles olhinhos brilhando. Sim. Foi assim, indescritível, muito recompensador. Ou seja, isso também é uma preocupação de cuidado. E os pais ficaram super felizes, né? Por sua vez, é lógico, de ver os filhos ali se realizando e tudo mais. Então, tudo isso, né, faz do Universo VCA muito peculiar, muito especial. Perfeito, gente. A gente tá falando muito aqui sobre a infância, né, idade de crianças e tudo mais. E aí eu queria entrar no mérito de falar de cada faixa etária. Então, começando aqui com as crianças, como é que a gente pode perceber que ela precisa de um acompanhamento psicológico? Tem muitos pais em casa que nos assistem, né? A VCA é uma empresa que é muito família. Sim. E aí eu queria que vocês falassem mais sobre esse cuidado que a gente tem que ter com nossas crianças dentro de casa. Sim. Toda mudança de comportamento deve ser bem observada. E às vezes nós tendenciamos a olhar para aquela birra, aquele comportamento da criança e falar: isso daí é só frescura, isso aí é birra, isso aí é para chamar atenção. Mas sim, elas estão tentando chamar atenção para alguma coisa que elas não conseguem verbalizar de uma forma, né, de uma linha de raciocínio concreta. Elas não vão chegar e falar: eu estou passando por problemas, me ajudem. Sim. Isso elas não conseguem fazer. Mas uma mudança de comportamento, toda mudança de comportamento, na verdade, em todas as faixas etárias, tem que ser observada com atenção. Então, a criança, quando ela já começa a ter choros com muita frequência, o sono muito interrompido, voltar, por exemplo, crianças que já não fazem mais xixi na cama, começa a fazer xixi na cama, ou não quer brincar, presta atenção. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, prestem atenção com quem que essas crianças estão ficando, e cuidem muito dessas crianças no sentido de deixar, né, com outros tipos de adultos que não sejam de confiança, ou até brincar com criança muito mais velha, que não sejam de confiança, fiquem próximos. Então, eu sou suspeita, eu falo que eu prefiro ser neurótica do que deixar passar. Então, prestem atenção nesses cuidados. E como fazer, né, falando da infância, esse tratamento com a criança? É importante sim buscar um psicólogo, e o psicólogo, ele não vai, diferente do adulto, colocar a criança no divã e pedir para ela falar. Ele vai brincar, e o brincar também é a forma da criança mostrar que ela tem algum problema, que algo possa estar acontecendo. Então a gente tem que observar com muita atenção, com muito carinho, e acolher, né? Aquela história de deixa eu chorar até passar. Não, ela precisa de colo, ela precisa de atenção. Ela precisa entender que no mundo ela não está sozinha, e que ela tem ali na figura, seja do pai, da mãe, do cuidador, esse local seguro, de cuidado, de proteção. E às vezes tudo que ela mais precisa é isso, esse acolhimento com carinho, com esse olhar atento. Ela quer chorar, deixa chorar no colo, porque ela tá aprendendo que o mundo sim é um lugar ruim, perigoso, mas que ela tem um porto seguro. Que ela tem alguém a quem buscar, essa construção, né, com a infância é importante, porque aí quando ela chegar na vida adulta ou na adolescência, ela vai saber a quem buscar. Não adianta querer criar uma relação de confiança só depois que cresceu. Sim. A relação de confiança tem que ser feita desde o início. Então, o contato com a escola, o contato com os professores, também essa aproximação com a escola é muito importante.
E aí é essa comunidade, é essa tribo mesmo que vai criar a criança. Não é só o pai, a mãe ou o cuidador. É a família, é a escola, né? É a instituição, é a comunidade. Somos todos nós. Então, por isso que é tão importante um grupo, né? essa fase, porque é a fase inicial, é o que vai levar pro resto da vida. A maior parte dos nossos traumas foram adquiridos na infância. Não por mal, e aí os pais também, às vezes, né, por sua vez, fica, poxa, tô me sentindo culpada. Onde que eu errei, Onde que eu errei? E eu como mãe, né, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre tá se achando culpada de alguma coisa. Mas, mãezinha, calma, tá tudo bem. A gente erra, mas a gente erra tentando acertar. Então, busca acertar diariamente. Tudo bem se errar aqui e ali, mas que a soma das coisas boas, do cuidado, do acerto seja muito maior. E para a criança, ela também não tá preocupada se vai ter um brinquedo caro ou se ela vai ter, né, vai ser mimada por conta disso. Não, o carinho, o cuidado não tem preço, é o que com mais certeza importa, é hora de qualidade. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, o pouco tempo que você fica, fique mesmo, né, com qualidade. Isso sim é o que vai fazer valer a pena. Sim. E eu me empolgo, né, para falar da infância. De todas as idades. De todas as idades, né? Agora a gente vai falar da adolescência. O que é rebeldia, o que não é rebeldia, quando a gente deve se preocupar e ir além, né, dos nossos adolescentes aí em casa que ficam muito isolados. Sim. Qual a faixa etária que a gente deve aí ter um olhar mais atento? Então, eu acho que isso, como a Ari falou, acaba que afeta todas as faixas etárias, não tem uma idade específica para, né, prestar mais atenção. Hoje porque a gente vê, né, que a adolescência começa muito cedo, né? 11 anos aí já é adolescente. Já é adolescente, né? Isso. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 11 anos e 11 meses é criança. Com 12 anos em diante é adolescente. Então a gente já tem que olhar. Mas de fato, por conta de todo o estímulo, de todas as questões, já se começa antes. E para o adolescente é outra fase muito complicada, porque imagina que até então você era criança, meio que todo mundo relevava. Agora, como adolescente, você é cobrado pelos pais para que você seja responsável, para que você olhe para a vida com um pouco mais de seriedade, como adulto, mas ao mesmo tempo você não pode fazer nada porque você é só um adolescente. Sim. Então ele entra naquela confusão. E agora? Para onde eu vou, é muito, né? É dicotômico, é diferente. Ao mesmo tempo que eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer tudo, né? Então tente olhar essa fase com muito carinho e compreensão também, porque é uma fase complicada para os adolescentes. Se nós formos lembrar, todos nós, né, fomos adolescentes um dia. E quais eram os sentimentos que a gente tinha? Exatamente esse de cobrança dos pais, cobrança da sociedade. Aí todo mundo chega para perguntar: o que você quer ser? Que faculdade você vai fazer? E nem todo mundo tem essa resposta na ponta da língua. Às vezes adultos mesmo, até hoje falam: nossa, mas eu ainda não sei o que eu quero. Então imagina o que você vai querer com 18 anos para você decidir pro resto da vida. É muita, né? E esses conflitos, às vezes as pessoas também, né, tendem a menosprezar. Ah, mas é só um adolescente, isso daí é fase, isso daí vai passar. Mas para ele aquilo ali é muito grande. É um excesso. E aí tem toda a preocupação com a história da tela. Porque a maioria dos adolescentes começam a ter muito contato com tela, até então, teoricamente, para a infância é proibido por conta da exposição em si, mas também pelo conteúdo, mas a criança ela ainda está, né, se desenvolvendo. No caso do adolescente, geralmente ele já tem um celular, ele já entende muita coisa, e aí entra num universo perigosíssimo, que os pais não têm controle do que ele está acessando ali. Então, qual que é o ponto de atenção para os pais? Atentem ao quanto eles ficam em tela, principalmente trancados no quarto, principalmente de madrugada, porque aí tem todo uma maldade, assim, esse mundo tem muito... Eu falo que, assim, ó, o que tem de monstros nos filmes de super-heróis, existem monstros piores no mundo real, que estão ali exatamente para prejudicar, para influenciar, e aí numa dessa consegue, sei lá, uma foto com nudes e ameaça, e para o adolescente aquela ameaça é o fim do mundo. Como assim você exposto? Aí acaba se submetendo a situações perigosíssimas. Por isso que o ponto de atenção começou a mudar muito o comportamento, se isolando demais, se deixando de comunicar. Olhem também o fato de estar usando roupa de frio no calor, porque aí a gente pode estar aí tentando esconder alguma coisa que ele pode estar fazendo. Enfim, gente, é muito preocupante essa fase. E olhem com carinho.
A melhor coisa que um pai pode fazer com o filho é acolher, é entender, é ser parceiro. Mas, poxa, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o cuidador, que sou eu que tenho que educar. Mas eduque com amor, eduque com carinho, com compreensão e tentem ao máximo conversar. Porque aí é a história do falar que é muito importante. Sim. Incentive os seus filhos a falarem com vocês, a conversarem, a expor. E não menospreze o que eles trouxerem. Não é na primeira fala de, ai, você tá fazendo isso, já vai lá no sentido de brigar, de corrigir. Não, acolha, entenda. Eu sei que é difícil, lá no fundo do coração tá querendo, mas conversa, sem julgar, ouve, se for o caso, peça ajuda. Mesma coisa, né, da escola, se aproxima da escola, entende o que está acontecendo. Ah, mas está tendo notas baixas, também é um ponto de atenção. Uma criança que já vinha ali com histórico de notas ok, e depois começa a decair demais, é também um sintoma. Alterações alimentares, seja para comer demais ou para comer de menos. Alteração do sono, não está dormindo a noite inteira, ou está trocando a noite pelo dia, porque de madrugada é quando os pais estão dormindo e teoricamente está liberado ali a tela, ou ele fingiu que foi dormir, mas não foi dormir. Tudo isso é importante prestar bastante atenção. E para o adolescente que está nos ouvindo também, que a gente sabe que também nos assiste, tente olhar as suas questões, os seus problemas como não é o fim do mundo, tudo tem solução. Você não está sozinho, você tem sim pessoas que te amam, que te apoiam, e aí é o seu professor, é o seu pai, é a sua mãe, todo mundo te ama muito a ponto de te ajudar, não importa no quê. Se você acha que o teu problema é gravíssimo, procura ajuda, porque com certeza esse problema tem solução. A gente vai junto, mas vai conseguir uma solução. A gente se priva muito nessa questão de, não, meu Deus, o mundo acabou, não tem solução, né? Sim. Mas pra tudo tem solução. Tem. E tudo tem um tempo, e peça não é? ajuda, não é vergonha pedir ajuda. É inteligente, aquele adolescente e bonito que vai lá e fala, olha, eu tô precisando de ajuda, eu não tô bem. Reconheça isso, isso é sinal de inteligência, isso é sinal de esperteza, não é ser espertão tentando resolver tudo sozinho, porque ninguém tá sozinho nesse mundo, a gente sempre precisa de ajuda. E isso de pedir ajuda vale também para os adultos, porque muitas vezes os adultos falam, não, agora eu sou um adulto responsável, né, não tem para que pedir ajuda, se sente muito fraco, assim, poxa, nossa, eu tendo que pedir ajuda para alguém, esse problema é tão pequeno, né, nossa. Vira uma bola de neve, e aí vai se privando, vai achando, nossa, eu não posso pedir ajuda, eu vou parecer fraco e tudo mais. A gente vê muito isso com os homens também, né? Disso de pedir a ajuda, de falar, eu tô precisando disso. Toda uma questão cultural, social, de que, nossa, adulto tem que ser fortão, tem que ser suficiente. E quando, na verdade, todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Exatamente. Perfeito. Falando agora da fase adulta, especificamente no trabalho, como é que a gente pode lidar com isso? Com a correria do dia a dia, a gente vê que a gente passa muito tempo no trabalho, né? Não só aqui na VCA, como em todos os outros trabalhos. Aqui a gente ainda tem um cuidado maior, porque a gente tem as áreas de lazer, né? Que nos proporcionam um ambiente, né? Para dar uma descontraída. Mas tem empresas que não têm isso. E as empresas que também têm, a gente queria, né, que falasse mais um pouco como é que a gente pode lidar com a sobrecarga, com a correria do dia a dia, com os nossos problemas pessoais do trabalho, como é que a gente pode separar isso? É aquela palavrinha difícil, fácil de falar e difícil de fazer, que é o bendito equilíbrio. É tão difícil a gente conseguir o equilíbrio, porque é isso que a Cécia falou, na vida adulta é muita pressão também, né? São muitos boletos. Os boletos estão aí vencendo diariamente e a gente tem que vencê-los também, por sua vez. Então, é tentar buscar um equilíbrio. No dia a dia vai ter correria, sim. Vai ter muita coisa, é meta pra bater. A gente tá ali vivendo diariamente com meta, porém, se a gente conseguir ter um determinado equilíbrio, o que seria o equilíbrio? É fazer outras coisas que fazem bem pra gente. Então, seja uma atividade física, é super importante, porque aí mexe com a química do próprio cérebro, a química do organismo, e isso traz um equilíbrio alimentar. Seja fazer alguma coisa que você realmente gosta por você, sei lá, ler um livro, um banho quente, uma música legal, um filminho, uma série, tenta equilibrar.
Estar em contato social é importantíssimo, com as pessoas que a gente ama, que nos fazem bem. Estar com uma família, por incrível que pareça, poxa, mas a minha família é uma responsabilidade também, mas também é um refúgio. Estar com eles, às vezes um abraço do filho no final do dia salva o dia. Então, essa soma dessas coisinhas é muito importante. O que não pode acontecer é exatamente o contrário. Não, eu só trabalho e isso pra mim é muito, porque aí tem toda uma valorização social, né, e cultural, de que quanto mais ocupado eu sou, isso mostra o quanto eu sou responsável, quanto eu sou produtivo, quanto eu sou produtivo, eu não paro de trabalhar, eu chego em casa ali com o computador, final de semana eu trabalho, já tá errado. Porque quando você está com muita sobrecarga, a entrega com qualidade já fica comprometida. Sim, ela diminui, Ela diminui. E aí as pessoas acham que, quanto mais eu trabalho, melhor eu vou entregar. Não, você está trabalhando demais, então você não está fazendo gestão do próprio tempo a ponto de conseguir ter outras coisas para fazer esse equilíbrio. Se não está conseguindo ter equilíbrio, então já está errado. E não são entregas de qualidade. Aí você está fingindo que trabalha, enquanto que o outro finge que está recebendo e nada disso é produtivo. Então, numa sociedade que prega demais a sobrecarga, a gente tem que meio que remar na contramão e provar que dentro do meu horário de trabalho, sim, eu consigo entregar com qualidade e fora do meu horário de trabalho eu também consigo ter uma vida, né, de equilíbrio que me proporcione bons momentos. E aí é essa eterna balança, né? Se tá pesando demais para um lado, equilibra de volta, porque é importante. Senão você desequilibra tudo e numa dessa você pode, inclusive, perder o próprio emprego que até então você estava valorizando tanto. Então o equilíbrio é fundamental e peça ajuda, fale com E aí, um tema que está muito em voga é o burnout, né? Que está muito ligado ao ambiente de trabalho, é a principal causa de afastamento do ambiente de trabalho, né? Então, realmente essa questão de sobrecarga. Então, ter esses respiros mesmo, não esperar chegar num momento em que você vai estar tentando ali, vai. Mas tem uma hora que o seu corpo fala, já deu. E vai te puxar, tirar a sua tomadinha ali, você vai desligar, né? Vai ter algum mal ali acontecendo. Então, para evitar que chegue nesse extremo, assim, né? Tem alguns respiros mesmo. Então, às vezes a gente tá muito ligado à produtividade, então às vezes a gente acha que tô deitado no sofá olhando pro teto. Nossa, meu tempo aqui não tá valendo de nada. Mas às vezes é o que você precisa para depois, quando você voltar a funcionar mesmo, voltar a trabalhar, fazer algo útil, sua mente tá livre para poder funcionar. Então tem esses respiros, como a Ari falou, uma atividade física, filme, né? Um filme, uma série bem bestinha mesmo. Você não precisa usar um neurônio sequer para poder entender ali a história. Então isso é muito importante, sabe? De verdade. E aí, como a Ari falou, a gente passa muito mais tempo, né, aqui no trabalho do que às vezes com a própria família ou dentro de casa. Então, os colegas de trabalho, vamos ter um pouquinho mais de atenção a algum determinado comportamento ali. Às vezes tem algum colega ali que costumava entregar bastante e acaba que passa a entregar muito menos do que estava entregando, ou passa a ter alguns comportamentos que você fala, putz, essa pessoa não era assim. Talvez é um sinal ali de que aquela pessoa não tá bem ali, né? Não tá se sentindo bem. Então, chama no cantinho, né? Com muita privacidade também, vê se a pessoa quer conversar sobre o que tá acontecendo, se quer um abraço. Dá essa liberdade pra pessoa poder falar. Pra poder falar, pra pessoa sentir, falar assim, poxa, tem alguém aqui que tá me vendo, que tá ali pronta para me acolher em caso de alguma necessidade, né? Então isso é bem importante. E quando for parar para ouvir, ouça sem julgar. Com certeza. Né? Porque nós também temos essa tendência de querer trazer a solução. Sim. Fulano tá me contando uma coisa, não deixa nem terminar. Não, mas você tem que falar assim. Só quer desabafar. Só quer falar. Então para ouvir, sem julgar, só ouve. Só ouve. Que a pessoa vai virar e te agradecer. Nossa, você me ajudou tanto, quando na verdade ela não fez nada, só parou para ouvir. Sim. E procure ajuda profissional, né? É importante também. Sempre, né? Que aí eu falo que é diferente falar com um amigo, um parente, a esposa, o marido e etc. Vai te ouvir. Mas a forma com que você fala, você também coloca filtros quando você tá falando com essas pessoas. Porque, o que vai me julgar? O que ela vai pensar de mim? Ou vou preocupar essa pessoa? Já com um profissional neutro, além dele ter todas as técnicas e preparo para isso, você vai falar sem filtro, né? Sem preocupação. E isso em si já é terapêutico, já é um processo de cura. Então procure sim profissionais, especialistas, porque você vai ver que investir em saúde mental é investimento profissional para sua carreira. Não adianta você pagar uma pós-graduação caríssima, vários cursos e não sei o que. Se você não tiver com a tua saúde mental em dia, você vai colocar tudo a perder. Você vai jogar por água abaixo todas as conquistas que você teve profissionais por conta da questão da saúde mental. Então
é importante sim ter esse equilíbrio, é fundamental. E sobre a conversa com o profissional, um ponto muito importante é que é uma conversa totalmente sigilosa. Nada do que você falar, ética, né? Exatamente. Os psicólogos e eu futuramente, né? É regido pelo Código de Ética, né? Tem um Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, tem os conselhos regionais também, que acompanham ali o trabalho, né? A ética daquele profissional. Então, o que for falado ali vai ser mantido ali dentro da sala, né? Mesmo, em sigilo. Não vai ser compartilhado com... eu conheci o parente daquela pessoa, vou conversar... Não, ética profissional. Né? E como a gente falou muito sobre adolescentes aqui também, né? Então, adolescentes, né, que forem procurar um profissional, saiba que o que for falado com aquele profissional também vai ser mantido em sigilo, né? Em alguns determinados casos, em algumas situações, às vezes é necessário conversar ali com o cuidador, com o pai, enfim, mas tudo de forma muito profissional, muito ética. O profissional não vai chegar e falar, a Ariane me falou isso, né, com a literalidade do que você falou. Não, é tudo de forma profissional, como a Ari falou, tem as técnicas corretas de passar aquele comunicado, de conversar aquilo. Então é realmente com muita ética, muito sigilo. Perfeito, gente. A gente falou sobre a fase adulta, mas agora eu queria entrar em um tema sobre a romantização da vida. Influência, como é que a gente vai trabalhar isso? A gente vê que hoje a rede social, né, ela vem pegando muito a gente nessa romantização, dessa vida ideal que as outras pessoas levam, mas que a gente tem que ter um cuidado maior, não é? Com certeza. Sim. São tantos influencers, né, hoje em dia, e nem sempre são boas influências, que de fato a gente tem que ficar atento em todas as idades, porque senão a gente acha, não, mas aí só são vulneráveis os adolescentes ou as crianças, quando na verdade são os adultos que estão por muitas vezes ali sendo influenciados para fazer um jogo e aí acaba se viciando nesses bets da vida. Isso também é um ponto de atenção. Ou a questão da bebida alcoólica. Vou socializar, então eu vou beber. Numa dessa você também perde um ponto. Enfim, qualquer coisa que te tire ali do teu equilíbrio, seja por uma influência de amigos ou uma influência digital, já é um ponto de atenção. Então, que a gente também fique atento, porque sem querer, quando você vê, você já está repetindo frases ali que não convém e está sendo influenciado. Enquanto que os próprios influencers também, eles têm ali suas vulnerabilidades. Com certeza. O Whindersson Nunes, né, que é um dos casos que nos traz ali a sua vida, a luta que ele tem tido com a questão dos problemas de saúde mental, já é um dos exemplos de que quando você olha ali alguns vídeos dele, ele tá super empolgado, engraçado, humorista. Né? E aí a gente pode citar vários exemplos de atores nacionais, internacionais, que acabaram que até tiraram a própria vida. Sim. Quando você olhava e falava, nossa, eu nem imaginava que essa pessoa passava por um problema. Né? Então, por isso que a gente, de fato, tem que ficar atento, né, a todas essas questões, para que a gente também não seja ali influenciado negativamente e isso venha a trazer prejuízos na vida como um todo, nos relacionamentos, no trabalho e etc. Essa parte da romantização vai muito... aqueles vlogs, né? Às vezes vlog de estudo, vlog de rotina mesmo. A pessoa... acordei 3 horas da manhã... Fui treinar, não sei o que e tudo. E aí, às vezes, você fica tão preso naquilo e fala, meu Deus, eu tenho que acordar 3 horas da manhã pro meu dia render. Mas, às vezes, 4 horas da manhã é o horário que você acorda pra ir pegar o ônibus pra vir trabalhar. Então, assim, cada pessoa é um mundo. Né? Cada pessoa tem uma rotina, tem uma vida, né? Tem seu então, universo assim, particular. Tem um universo particular. Então, assim, você pode ver aquele vídeo e tomar como inspiração, tipo, poxa, eu tô aqui sedentário. Nossa, eu quero praticar uma atividade física, a pessoa tá se sentindo bem, tudo. Você pode ter essa inspiração, mas adequar isso à sua vida, à sua rotina, né? Ao seu mundinho ali, à sua realidade mesmo, né? Com certeza. Porque muitas vezes esses influencers às vezes não trabalham ou não estudam, então tem mais tempo livre para fazer mais coisas. Então pensa aquilo, eu quero ler mais. Aquela pessoa leu 30 livros no ano. Nossa, eu quero ler 10. Pronto, começa com uma meta pequena e aí vai colocando isso ali ao longo do seu dia. Vou ler 5 páginas no dia e tudo. Então vai já começando, já é uma mudança, mas de forma gradual e de forma que se adequa à sua realidade, sem essa romantização de que produzir, enfim,
né? Ou aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Com certeza. Às vezes no trabalho a gente também romantiza. Ah, não, porque fulano trabalha menos que eu. Entrega eu tô aqui me mais, matando, né? E ele ali, eu entrego mais, fulano não entrega nada. Quando na verdade cada um tá correndo atrás do seu. Sim. Então, né, é você com você. Então para também de olhar pro lado e achar que sempre tem alguém que é muito melhor ou que é muito mais beneficiado, enfim. E comece a de fato olhar e falar, não, pera, esse é o meu mundo, esse é o meu universo, essa é a minha realidade, deixa eu lidar com isso e eu tô dando o meu melhor diante dessa possibilidade, e não em comparação com a do outro, né? Exatamente. Muita gente usa a frase de eu tô atrasado, mas atrasado em relação a quê? A quem, né? Porque a vida é sua, o tempo é seu, né? Então, ter muito cuidado com essas frases de efeito, assim, que acabam aparecendo, né? Sim, porque a vida é sua e você tem que cuidar da sua realidade ali. Perfeito, gente. Eu quero que vocês falem agora sobre o CVV. A gente falou aqui sobre as palestras que a gente está fazendo nas obras, mas a gente tem um DISC, né? Tem um contato que funciona 24 horas, não é isso? É isso. Nós temos o Centro de Valorização da Vida. Ele é muito, assim, eu sou suspeita porque eu super defendo e indico o CVV, porque ele vai estar ali 24 horas, 7 dias por semana, com profissionais preparados para te ouvir. Então, naquele momento que bate o desespero, sei lá, 3 horas da manhã, não tem com quem falar, só vem coisa ruim na minha cabeça, 188. E aí eu tô indo nas obras, né, e eu falo pro pessoal, ó, vamos repetir para gravar? Fala, todo mundo fala, 188. Então quem tá aí em casa, repete comigo, 188. Para gravar, precisou, liga. Liga porque a ligação é gratuita, não vai descontar crédito, vai ter alguém ali especialista para te ouvir sem te julgar de uma forma totalmente neutra. E isso tem salvado muitas vidas. Sim, com certeza. É um trabalho super bonito que os profissionais ali, psicólogos, fazem, salvando vida todos os dias, só de parar para ouvir alguém. Então, precisou, 188. Então, o ouvir e o falar é de extrema importância, né? Não somente nesse mês, né? Mas em todos os meses, em todo momento, em todo lugar, né? Exatamente. Perfeito, gente. A gente vai falar agora um pouco mais sobre a VCA. A gente tem uma frase de efeito, né, igual você estava falando, que é somos feitos de entrega. Mas essa entrega não é só na construção, não é? Exatamente. Essa entrega, ela vai além. E aí eu queria que vocês falassem mais sobre esse cuidado com o cliente que a gente tem. A gente falou muito com o colaborador, mas eu queria que a gente falasse mais sobre o cliente, sobre as áreas de lazer que a gente proporciona até no próprio condomínio, não é? Até nas próprias casas, a gente tem mais de 10 áreas de lazer e o lazer também é de extrema importância para a saúde mental, não é? Com certeza. Eu sempre apresento isso na integração, né? Que essa frase, somos feitos de entrega, não só, como você falou, entrega de chaves ali, a pessoa assinou o contrato, recebeu a chave dela, o condomínio tá ok, tá lindo, maravilhoso, recebi ali, pronto, morreu aí. Não. Né? É um cuidado, é uma atenção que tem, como a gente comentou aqui, sobre a experiência mesmo, que é vitalícia. Então, toda essa atenção que tem com o cliente em tudo. E as áreas de lazer, como a gente comentou aqui também, é o cuidado com a saúde mental, visando o atendimento profissional, é a principal referência que a gente tem, mas também tem outros momentos de autocuidado que também auxiliam numa boa manutenção da saúde mental, né? Então, tem essas áreas de lazer, onde tem a prática de esportes, né? Tem a coquite ali que você pode reunir sua família, seus amigos, para criar um momento ali, uma interação muito bacana, né? É um espaço que vai super bem preparado, né? A VCA já entrega tudo muito bonitinho, comporta quase 30 pessoas lá, então dá para fazer uma festinha, uma interação muito bacana. Tem a piscina, tem beach tennis, tem a quadra de beach tennis, né? Tem as outras quadras lá, espaço pets, então essa interação com um animalzinho ali é muito bacana. Quem tem bichinho de estimação sabe o quanto que às vezes você se conecta muito mais com o bichinho do que com uma pessoa, né? Às vezes você desabafa com o próprio bichinho ali, tem aquela interação, então é uma saúde mental também sendo posta em prática ali. Então toda essa interação, essa área verde que tem dentro dos condomínios é realmente uma forma de respiro, de você sair, como a gente comentou dos adolescentes, que às vezes ficam trancados no quarto, só mexendo no celular, em telas ali, né? Ou até mesmo os próprios adultos, que às vezes ficam o dia inteiro trabalhando no escritório, e aí estão ali só naquela realidade, e aí tem dentro do seu próprio condomínio, você não precisa nem se deslocar, assim, de eu não tenho um veículo, eu não tenho onde passear e tudo. Sim, dentro do seu condomínio tem toda essa assistência, né? De ter uma área ali de lazer, de ter uma área de praticar esportes, então é muito bacana, né? Ter toda essa assistência, assim. E aí a gente fala também do nosso clube de benefícios, né? Com certeza. Que é um clube que abraça colaborador, cliente, e
que vai muito além de ser apenas um desconto ali, não é? Com certeza. A gente é uma qualidade de vida, realmente, né? Não vai só na área de lazer, mas também proporciona pro lado de fora, né? Sim. Claro, e aí a gente tem a Curai, né? Sim. Que é para colaborador, mas a gente tem outros meios, outras empresas que são nossas parceiras aqui, Exatamente. Né? Eu sou suspeita para falar do clube, né? Eu sempre faço propaganda do clube de benefícios para todo mundo. Então é muito bacana. É super simples para poder fazer cadastro e tudo mais. É só acessar o site bcaclube.com.br, faz o cadastro, a gente autoriza a participação de vocês. Então tem acesso a diversos descontos ali, diversas parcerias que a gente fecha, tanto na parte de lazer, na parte pets, na parte de alimentação, que às vezes ali é um momento que você pede um delivery ali através de um desconto, já tem aquela felicidade de um descontinho, reúne ali a família, reúne os amigos para ter um momento bem bacana. Então, assim, é todas essas possibilidades que a VCA oferta, né, para clientes, para colaboradores, para todo mundo, cria essa experiência muito bacana de vida, sabe? E eu falo que a VCA engloba até quem não faz parte do nosso universo, né? Sim. Porque a gente aí no nosso Instagram, eu sou suspeita pra falar, Sim. é a parte que eu mais gosto, mas que a gente vai muito além daquelas pessoas que estão com contrato fechado com a gente, né? Que trabalham com a gente. Aí a gente teve a ação do Bob Goods, como a gente falou, pra todo mundo que quisesse, né? Nosso Bob Goods, até pras pessoas que de fora, de outros países, teve gente participando, e isso foi muito legal. A gente vê que o crescimento da VCA vai muito além. E aí eu queria que vocês falassem da expansão que a gente faz também, que não é só em Vitória da Conquista, mas que vai muito além, né? Hoje a gente está em mais de... mais de 15 cidades, é muito. São mais de 3.500 colaboradores, então imagina um RH cuidando disso tudo. E a gente tem essa preocupação de fazer exatamente tudo que a gente faz aqui lá na expansão exatamente, também. Né? O cuidado que tem aqui tem que ter É lá, desafiador, né? Tem que estar lá. mas é muito prazeroso, sabe? Eu acabo lidando bastante com esse pessoal da expansão, né? Entrando em contato para comunicar o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai fazer lá. Então é muito gratificante quando o pessoal envia as fotos e fala, olha, fizemos essa ação aqui, manda as fotos e tem essas interações. Então é muito bacana mesmo. Ver que apesar de ser cidades muito distantes, igual a gente está aqui em Vitória da Conquista, tem o pessoal lá em Petrolina, né? Então é muito distante, mas ainda assim a gente traz eles pra perto, né? Traz esse aconchego, assim. E eu falo que a gente tenta trazer o DNA da VCA em todo cantinho que a gente está presente. Né? Então, a ideia é fazer as entregas, realizar sonhos, independente de onde estejamos e que possamos ir além, né? A gente sempre está de olho aí qual que vai ser a próxima cidade, quais serão as próximas equipes, sempre com essa mesma preocupação, né? De ter a mesma entrega, as mesmas parcerias, vencendo aí as barreiras geográficas, mas que a gente consiga, de fato, ter essa aproximação, trazer para o DNA da VCA, que é essa paixão que faz o olho brilhar, né? Eu acho que todo mundo que fala da VCA fala com muito entusiasmo, né? Sim, fala com brilho, é contagiante. Um olhar diferente. Mas aí a gente vai falar agora das nossas parcerias, que são tão importantes pra gente, né? A gente vai da infância até a adolescência, fase adulta, engloba todo mundo. Então a gente tem parceiros aí, Fini, Dux, Chaves, Snoopy. Gente, é muito lindo, né? Agora imagina você entrar no universo dentro de um condomínio com uma ativação ali do Chaves, do Snoopy. A lavanderia Omo. Ai, que, nossa, lava literalmente. Lava aí a nossa alma de tanta coisa assim legal, né? Que a gente otimiza nosso tempo, né? Otimiza o tempo. Isso faz parte da saúde mental também, não é? Porque daí sobra tempo para fazer outras coisas. Exato. Então você vê como a gente pensa em tudo, né? Consegue ter ali parceiros que são as lojinhas, né? Ali uma farmacinha da CIMED. Dentro do condomínio você não precisa sair. Facilita muito, aí né? facilita, você poupa tempo, não precisa sair. Ou seja, a gente tá ali pensando em cada detalhe, desde a lavanderia até as lojinhas, até a Coquite que proporciona a socialização, até o teu cuidado físico, né? Numa academia. Ali o jogar o beach tennis, ou seja, a gente tá pensando ali em um roteiro, né? Desde a parte que você acorda até a hora que você vai dormir. Perfeito, gente. Então é o todo, é o universo. É o universo. A gente separou algumas perguntas que os próprios colaboradores da VCA fez. E aí eu quero que vocês respondam. Fiquem à vontade para escolher quem vai responder. Se as duas quiserem responder, até melhor, tá? Ótimo. A primeira pergunta aqui. Como equilibrar um grande fluxo de trabalho com cuidado à saúde mental?
Foi um pouco do que a gente até comentou aqui, realmente, isso que a Ari falou, né? É fácil de falar, mas é difícil de fazer, né? Esse equilíbrio, assim. É importante ter esses momentos de respiro mesmo, ao longo da semana, ao longo do seu dia, né? Às vezes você tá ali tão atribulado numa tarefa, numa meta que eu tenho que cumprir, aí às vezes o que você precisa é levantar um pouquinho, respira, toma uma água, faz um carinho in house, se ele deixar, né? Tem esse momento de respiro mesmo. Ok, pronto, voltou, sentou ali. Ao longo da sua semana, às vezes tira o seu um dia do seu final de semana e fala, não vou fazer nada hoje, eu vou olhar pro teto, vou ver um filme muito bobo, sabe? Daquelas comédias do Adam Sandler e tudo. A gente fala que tem um filme ou a série de conforto, que é aquele que você já viu 10 vezes, mas sabe as falas a primeira pra poder você relaxar. E é importante esse equilíbrio, né? Então, de fato, as demandas são altas, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Tem uma técnica que chama técnica Pomodoro, que é você focar 25 minutos, aí você vai equilibrar, né? Mas em média, 25 minutos focar sem pensar em nada, sem olhar celular. Parou, 5 minutinhos. Aí você sai, vai beber uma água, vai ao banheiro, olha o celular e volta. O fato de você conseguir fazer esse momento de desligar, para o teu cérebro, isso faz toda a diferença. Sim. Existem pesquisas científicas que mostram o benefício dessa pausa pequena, por incrível que pareça. Eles mediram lá, fizeram, né, toda uma ressonância randomizada com pesquisas que as pessoas que conseguem fazer esse estirão de foco e depois uma pausa, rendem muito mais do que quem fica ali o dia inteiro tentando resolver uma coisa sem parar com as pausas. Da mesma forma, a pausa do final de semana é importante também. Então, é bem de tudo equilíbrio, tem jeito. Perfeito. Próxima pergunta. Quais mitos mais comuns sobre saúde mental que precisam ser desconstruídos? Ai, por onde começar? São tantos, né? Eu falo que, gente, essa história de, mas quem fala que vai se matar não faz. Ou quem se mata é porque foi muito corajoso. Ou foi muito covarde. Gente, falas como essa a gente tem que tirar do nosso vocabulário para ontem. Não existe isso. Existe a pessoa está muito desesperada e ela precisa de ajuda. Então, o primeiro mito que a gente tem que tirar da frente é: eu sou indestrutível, eu não preciso de ajuda. E aí, isso acomete muito os melhores profissionais, porque aí são aqueles que de fato são tão dedicados que eles não conseguem admitir que eles precisam dar pausas e pedir ajuda. Acometem os homens, porque os homens também têm toda uma construção cultural de que eles é quem tem que dar conta, né, de sustentar a casa, sustentar a família, aquilo pesa. E acomete também a liderança, que aí a liderança sempre tem aquela cobrança de que, não, mas eu sou líder, a minha equipe pode até fraquejar e precisar de ajuda, mas eu sou líder, eu tenho que dar exemplo. Todos esses mitos de que existe uma indestrutibilidade da nossa saúde mental ou da nossa força, inclusive física, isso tudo tem que ser colocado em xeque para dizer, não, somos seres humanos, não somos máquinas. Sim. A gente precisa sim ter qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de alimentação, conseguir fazer pausas, equilíbrios. Tá vendo que é uma receitinha que não é caro, só vai ter acesso quem tem dinheiro, quem ganha. Não é isso. É o bendito do equilíbrio. Então, sim, todos esses mitos precisam ser colocados abaixo. Outro mito que eu traria aqui é que ir pro psicólogo é coisa de doido. Sim. Né? Só quem tá muito maluco que vai, ou que só quem é maluco que toma remédio. Não. Né? Todo mundo precisa de realizar uma terapia, um momento ali com um profissional que vai estar habilitado, que vai utilizar as técnicas corretas ali para o seu caso, né? Que precisa conversar mesmo, desabafar sobre o que está acontecendo. Então, todo mundo precisa desse momento, independente da idade, independente do gênero, independente, né? Todo mundo precisa de ajuda. Então, acabar com esse mito, né? De que só quem é doido que precisa de tratamento psicológico. Não, todo mundo precisa de ajuda. Perfeito. Agora a gente vai passar para a última pergunta. Sim. E aí, vamos lá, né? O que cada um de nós pode fazer para criar um espaço de acolhimento e escuta do time, né? Do ambiente de trabalho. Eu acho que é isso, é essa empatia. Eu diria que são duas palavrinhas chaves: empatia e respeito. Quando a gente respeita o outro, cada um vai ter o seu limite. E às vezes a gente acha que, eu tô aqui na equipe, então vou soltar uma piadinha. Porque fulano não tá conseguindo fazer tal coisa, eu vou lá e vou dar uma risadinha, aí todo o resto ri também. Não.
Um espaço de acolhimento começa por quando eu me coloco no lugar do outro e respeito o outro. E quando eu falo também em empatia, não é aquela coisa de eu vou me colocar no lugar do outro e não vou fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. Sim. Isso sim é legal, porém, cada um tem o seu limite. Sim. Então, não necessariamente o que eu acho que para mim tá tudo bem, pro outro vai ser. Ah, mas para mim tá tudo bem alguém, sei lá, brincar comigo com algum apelido, porque eu nem ligo, eu acho que tudo bem, mas o outro pode ser que ligue sim. Então, a empatia é respeitar o limite do outro. E feito isso, eu vou parar para ouvir, se precisar, e vou parar para conversar, se eu também precisar. Então, é um espaço de cuidado. E aí, como a Céci falou em algum momento atrás, às vezes a gente percebe que o nosso colega não tá bem. A gente convive há tanto tempo junto, passa tantas horas ali no ambiente e tal. Ah, a pessoa não tá legal? Respeita. Não necessariamente ela quer falar aquilo agora. Então, olha, se você precisar, eu tô aqui, eu tô à disposição. Então, isso. E deixa a pessoa no limite dela. Se ela quiser falar, ok. Se ela não quiser falar, tá tudo bem também. Ou me colocar ali à disposição. Olha, você tá precisando de ajuda, eu te acompanho até um profissional. Eu te acompanho até, sei lá, né, a uma clínica. Você não tá sozinho. Então, esse cuidado é super importante, esse respeito. E da mesma forma nas questões hierárquicas, né? Sim. Que a gente tá aqui falando dos colegas. Mas às vezes a gente também não tem esse olhar de empatia para com a liderança. Ah, não, já que é meu chefe, é minha chefe, eles têm a obrigação de estar bem o tempo todo, de não errar, de não falar nada que não deve. É claro que tem sim essa obrigação, porém é um ser humano, que também tem seus problemas, suas questões. E aí eu brinco que a liderança, a gente, é como se fosse um sanduíche. A gente sofre pressão de cima para baixo e sofre pressão de baixo para cima, e você tá ali no meio tentando equilibrar os pratinhos, né? E eu tenho... por muitos anos já tive essa posição e eu sei o quanto é complicado e difícil, porque nem sempre você tá bem, às vezes você também precisa de ajuda e é uma posição solitária, porque você fica naquela, não é para todo mundo que eu vou poder mostrar vulnerabilidade, não é para todo mundo que eu vou poder pedir ajuda, quando na verdade não. Ali a gente está entre seres humanos, somos parceiros, somos colegas, vamos pedir ajuda, ou vai procurar um profissional, mas isso é importante também. Então, um ambiente de respeito, de colaboração. Poxa, aqui no meu tá mais tranquilo, o seu tô vendo que tá pesado, não espera pedir, vai lá e ajuda. Sim. Quem quer ajuda, não fica oferecendo. É claro, se o outro não quiser, tá tudo certo, mas pelo menos você se dispôs de fato a fazer. Perfeito. Então, isso tudo ajuda a ter um ambiente de trabalho melhor, mais produtivo, e você, por consequência, vai ficar bem também. Com certeza. Na integração, eu sempre falo sobre as relações de trabalho aqui, né? Então, eu sempre trago essas palavrinhas de empatia, respeito, cortesia, né? Que foi isso que a Ari falou. Então, para realmente criar esse ambiente de trabalho que seja bem bacana, porque a gente passa muito mais tempo aqui com os colegas de trabalho, geralmente, do que com a família, do que dentro de casa. Então, vamos criar um ambiente bacana para a gente poder trabalhar, né? Para poder bater as metas e comemorar depois, ou então, vixe, não bati minha meta, então vamos se ajudar, né? Criar esse ambiente realmente bacana, né? Essa construção aqui, não só dentro do escritório, mas também na obra e na expansão, e todo mundo envolvido, né? Criar esse ambiente bacana mesmo de colaboração, todo mundo junto, né? Porque eu sempre comento aqui que todos os setores precisam um do outro. Se a obra não funciona bem, o escritório não funciona bem, e se o escritório também não tá bem, a obra também não tá bem, né? Então aqui é todo mundo unido, um setor precisa do outro, um setor tá sempre correlacionado um com o outro, né? Então realmente ter essa empatia, esse olhar cuidadoso. Então, perceber algum sinal, assim, no caso, autodepreciação, ou então algum comportamento, aquela pessoa gostava tanto de fazer determinadas coisas e de repente parou de gostar daquilo, desempenho baixou, fazia sempre aquela determinada coisa e aí depois, não tá entregando tanto quanto entregava antes. Dá um olhar atencioso para aquela pessoa e, como a Ari comentou, né? Oferece, fala, você quer conversar sobre isso? Não quero conversar. Você quer um abraço? Olha, tô aqui se precisar, se quiser conversar, tudo bem. Se não quiser também, tô aqui, é só sinalizar. Você tem alguém aqui, né? Pra pessoa também não se sentir sozinha dentro disso tudo. Seja liderança daqui do escritório, seja liderança de obra, seja o pessoal que trabalha ali na frente da obra, seja aqui no escritório também. Então, todo mundo, né? Também tem suas pressões. Sim, o pessoal, os corretores ali com tantas metas a bater, tantos empreendimentos, né? Então, ter realmente esse olhar atencioso, né, com o colega. Com certeza. Eu falo que um ambiente de trabalho bom
influencia no resto, né? Porque Sim. a gente chega em casa feliz de ter feito um trabalho muito gratificante, um trabalho que vai ser influenciado na nossa família também, não é? Sim, exatamente. Com certeza, gente. Mas é isso. Esse foi o nosso VCA Cast, né? Cuidar é construir, que a gente possa levar esse tema mais pra frente, não só pro Setembro Amarelo, né? Mas pros outros meses. Exatamente. E aí eu venho agradecer aqui a você, Ari, a você, César, pela participação, viu? Muito obrigada, gente. Vocês querem deixar algum recado pro pessoal de casa? Então, queria agradecer nessa oportunidade, muito bacana poder falar sobre esse tema. Então, pessoal, tem algumas palavras que a gente falou aqui que são palavrinhas-chave, né? Então, autocuidado, falar, ouvir, né? Pedir ajuda quando for necessário, oferecer ajuda também, né? Quando for necessário. Então, esse olhar atento, essa escuta atenta, tá? Não é pra ficar também super neurótico de tipo, ai, nossa, a pessoa tá ali, meu Deus, aconteceu, acabou o mundo. Então, né? Vamos tudo com calma, vamos com equilíbrio, tudo muito bem tranquilo, que vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem. Exato. E eu queria agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, parabenizar a VCA por abrir esse espaço, né, de conscientização, de buscar trazer esse entendimento de que saúde mental se faz todos os dias, se faz em todos os ambientes, se faz em todas as idades. E se precisarem também, eu estou sempre à disposição. Se quiserem me seguir nas redes sociais, do Instagram é @psi.arianemelo. Então pode me seguir lá, eu também tento trazer com frequência conteúdo sobre saúde mental, autocuidado, essa importância. E que possamos ter mais vezes, né, esse espaço também para trazer um pouco mais sobre a saúde mental e a saúde como um todo. Perfeito. Sim, Então obrigada. fica aqui o convite pro próximo, né? Exato. Com certeza. Obrigada, viu, gente? A gente que agradece. Esse foi o nosso VCA Cast, então se inscreva no canal para os próximos episódios, nos siga nas redes sociais também, @VCA Construtora. Também temos o LinkedIn, então você pode ali estar olhando nossas evoluções, nas nossas palestras, vagas de emprego, né? Caso você queira fazer parte do nosso time da VCA Construtora, tem vagas de todas as regiões, né? Que a gente faz parte, e aí você pode estar fazendo parte do nosso time.